Olá a todos! Hoje é segunda-feira, 18 de agosto de 2025, e nosso amigo Paul Craig Roberts está de volta conosco. Bem-vindo de volta, Paul. Obrigado, Nima. É sempre um prazer conversar com alguém inteligente. Paul, quero começar falando sobre a reunião entre Donald Trump e Vladimir Putin. Já conversamos sobre isso antes, especulando sobre o que aconteceria e tudo mais. Qual é a sua compreensão? O que aconteceu durante a reunião e no que se seguiu a ela? Você está se referindo à reunião em si ou ao que aconteceu depois da reunião? Sim. Do jeito que os Estados Unidos estão falando sobre isso, a Rússia de alguma forma sente que foi algo positivo aos olhos dos russos. Aos olhos dos Estados Unidos, Donald Trump se sente positivo, mas a grande mídia tenta fazer de tudo para manipular a situação. Qual é a sua opinião sobre isso? O que aconteceu durante a reunião? Uau! Bem, se você está falando sobre a reunião que deu início a essa discussão entre Trump e Putin, acho que você e eu conversamos sobre ela ter dois desfechos felizes e promissores. Um foi que Trump concordou que um cessar-fogo imediato seria um erro, e assim essa pressão saiu das negociações. Trump concordou com Putin que o objetivo deveria ser construir as bases para uma paz de longo prazo, mais geral. Isso, na minha opinião, foi útil. E também achei que a declaração de Putin, que deu um tom positivo à reunião, foi animadora. Mas como você sabe, apontamos que havia dois grandes obstáculos para qualquer reconciliação entre o Ocidente e a Rússia. Um era a doutrina da hegemonia americana, que é a definição dos neoconservadores para a política externa dos Estados Unidos. O principal objetivo da política externa americana é impedir o surgimento de qualquer país que possa impor restrições ao unilateralismo americano. Bem, isso é a Rússia, isso é a China, e em um sentido regional é o Irã. Portanto, sob a doutrina atual da política externa americana, Rússia, Irã e China são inimigos. Ponto final. Eles são definidos como inimigos. Eles são obstáculos ao unilateralismo americano. E a doutrina de política externa exige a derrubada desses obstáculos. Então isso torna toda a noção, até que essa doutrina seja repudiada, e isso ainda não aconteceu, impossível para os Estados Unidos e seus fantoches ocidentais chegarem a um acordo pacífico com a Rússia, um acordo de segurança mútua. Isso precisa ser resolvido antes que qualquer esperança possa surgir. E a outra restrição que mencionamos foi o interesse do complexo militar industrial, sobre o qual o presidente Eisenhower nos alertou em 1961 e que cresceu tremendamente nesse longo período desde então. E o interesse deles é ter um inimigo, porque se não tiverem um inimigo, qual é a justificativa para o orçamento enorme, o poder enorme, as operações secretas, a falta de responsabilidade das operações encobertas da CIA? Nenhuma. Então eles precisam desse inimigo. Portanto, a possibilidade de haver um acordo de segurança mútua entre a Rússia e os Estados Unidos vai contra os interesses deles. Bem, como se tira do caminho uma força tão poderosa e institucionalizada? Eles estão presentes em todos os estados americanos, seja como base militar ou como fabricante de armas. Então eles têm o Congresso nas mãos, têm os governadores nas mãos. Portanto, Trump não pode simplesmente passar por cima dessas pessoas. São muitos, eles são poderosos demais, são institucionalizados demais. Ele não está lá há tempo suficiente. O mandato de um presidente é de 4 anos. Ele já está bem avançado no primeiro ano do segundo mandato. Então essa é a verdadeira limitação agora. O que aconteceu hoje? Não sabemos de nada. Se você olhar os relatos da reunião, a única coisa que vemos é que, novamente, foi decidido que não é do interesse das negociações buscar um cessar-fogo imediato. Então, aparentemente, Zelensky aceitou isso. Portanto, não haverá um cessar-fogo imediato, mas não sabemos Micida. Nada mais aconteceu do que ouvimos de Trump ou das pessoas na reunião.
or the people in the meeting. Now, what we have heard Agora, o que ouvimos de Witkoff em relação ao primeiro encontro entre Putin e Trump é muito curioso. Na verdade, acho isso muito perturbador. Witkoff disse duas coisas que eu não acredito que possam ser verdade a menos que Putin tenha perdido o juízo. Então, quais são essas coisas? Bem, uma delas é que Witkoff disse que Putin teria aceitado um acordo territorial, em que ele ficaria com Donbas, ou melhor, com as áreas que ele já reocupou e que a troca de terras começaria nas fronteiras atuais. Você sabe, ele ainda não recuperou toda a região de Donbás, toda a República Independente de Donetsk. E as duas áreas no sul da Ucrânia, ele também não recuperou todas elas. part of Ukraine, he hasn't got all of those back, so he said, okay, we'll have a land. Então ele disse, ok, vamos fazer uma troca de territórios e vamos parar nas fronteiras atuais da nossa ofensiva. E estamos abertos a considerar trocar a terra que não reconquistamos pela terra que já temos. Bem, Putin sempre disse que agora isso inclui parte do território que já foi reincorporado à Rússia. Então como é que Putin está dizendo? Vou devolver à Ucrânia uma terra que já faz parte da Rússia, em troca desse outro território que conquistei, em troca do reconhecimento da Ucrânia. Isso não faz sentido. Se ele fizer isso, ele terá colapsado como uma força capaz de se opor à agressão ocidental. Então, como isso pode ser verdade? So, how can this be true? And if it's not true, how can Witkoff say it? E se isso não é verdade, como Witkoff pode dizer isso? Sabe? Isso vai totalmente contra a posição do Putin. Agora, qual foi a outra coisa que ele disse? A outra coisa que ele disse foi que, sim, Witkoff disse que Putin havia cedido à posição americana e que Putin aceitou a proteção da OTAN para a Ucrânia. Não a adesão da Ucrânia à OTAN, mas a proteção da OTAN sem a adesão. Então é uma forma de dizer, ok, Putin, não vamos deixá-los entrar na OTAN, mas vamos protegê-los como se estivessem na OTAN. Bem, por que Putin concordaria com isso? Isso é falso. Isso não é real. Além disso, é extremamente perigoso, especialmente para o presidente Trump. Porque o que isso significa? Especially for President Trump, because what it amounts, it's exactly like NEMA. This is exactly É exatamente como a NEMA. Isso é exatamente como a garantia que Chamberlain deu à Polônia contra a Alemanha que iniciou a Segunda Guerra Mundial. Por que isso iniciou a Segunda Guerra Mundial? Porque deu à Polônia o dedo no gatilho. Tudo que a Polônia precisava fazer era mandar Hitler para o inferno. Não vamos devolver os territórios alemães que temos. Eles estavam prestes, antes da garantia britânica, a chegar a um acordo pacífico. Bem, agora, se isso for adiante, Trump entregou o controle da situação para Zelensky. Putin não tem nenhum controle. Trump não tem nenhum controle. Depende de Zelensky, porque ele tem o poder de puxar o gatilho. because he has the power to pull the trigger. Well, this is nonsensical. I can't. Bem, isso é sem sentido. Não consigo imaginar Trump ou Putin sendo tão totalmente estúpidos. É inacreditável que qualquer um deles pudesse ser tão estúpido. Então, como é que Witkoff os descreve como pessoas sem cérebro? Sabemos o que acontece. Sabemos, pela garantia polonesa, o que acontece. Putin perde todo o controle. Trump perde todo o controle. Isso é sem sentido, Numa. É totalmente... Então, será que algo do que Witkoff disse pode ser verdade? Se for verdade, então todo o desfecho está nas mãos de Zelensky. Ele pode puxar o gatilho e causar a Terceira Guerra Mundial, assim como os poloneses fizeram quando os britânicos idiotas lhes deram uma garantia. Então é isso que é tão intrigante em tudo isso, Numa. That's what is so puzzling about all of this, Numa. This is what's really Isso é realmente impressionante. E também, Numa, ainda não sabemos qual foi a proposta aceitável que Putin disse que Witkoff lhe apresentou, que fez com que Putin concordasse em se encontrar com Trump. Não há sinal dessa proposta, não há menção a ela. O que era? Não está em nenhum acordo. Então parece que, sabe, Witkoff está lá em cima, orquestrando as coisas, e Putin e Trump não têm discernimento suficiente para perceber isso. Eu não sei o que mais, simplesmente não sei o que mais pensar sobre isso. E claro, o mais perigoso é que a proteção da OTAN, sem adesão à OTAN, coloca o dedo de Zelensky no gatilho.
put Zelensky's finger on the trigger. This is like the guarantee the British gave Poland. Isso é como a garantia que os britânicos deram à Polônia, que imediatamente deu início à Segunda Guerra Mundial. Agora, acho que já disse antes, provavelmente em nossas discussões, mas se não, em outras, que tenho lido os livros de A.J.P. Taylor sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, e o que ele mostra de forma conclusiva, não há dúvida, é que as negociações de paz foram o que produziu a guerra. E acho que é isso que estamos reconhecendo novamente. Acho que é isso que estamos vendo diante de nós. É isso que está acontecendo de novo. Então essa é a minha opinião sobre isso. That's my take on it. Oh, I really believe that Russia, in the eyes of Russians, Eu realmente acredito que a Rússia, aos olhos dos russos, quer um cenário de longo prazo para o que está acontecendo na Ucrânia. Eu não sei. Como você mencionou, nós não sabemos os detalhes do que aconteceu durante a reunião e qual foi a proposta por parte dos Estados Unidos, que de alguma forma foi interessante para os russos. Mas quando se trata das garantias de segurança para a Ucrânia, sobre as quais Maloney estava falando, algo como o artigo 5 da OTAN, isso seria o mesmo para os russos, na minha opinião. Isso não faria nenhuma diferença. No futuro, eles poderiam colocar tropas em solo, enviar armas para a Ucrânia, se essa fosse a garantia que eles estivessem apoiando, porque eles fazem isso por Israel. Basta comparar o que está acontecendo. Eles querem algo semelhante. E se for esse o caso, isso teria uma influência enorme para a Rússia. if that's the case, that would be hugely influential for Russia. What do O que você quer dizer com extremamente influente? Hugely influential because that could bring a new Extremamente influente, porque isso poderia trazer uma nova confrontação entre o Ocidente e a Rússia na parte ocidental da Ucrânia. Porque veja Donald Trump e sua administração. Mais 3 anos, eles vão estar no poder, depois vão embora. Quem vai garantir um acordo de longo prazo para a Rússia? Acho que a Rússia está pensando nisso. Não sabemos os detalhes, mas não consigo imaginar que Vladimir Putin vá assinar qualquer tipo de acordo sem considerar isso. sign any sort of agreement without considering that. Well, if what you're talking about, Bem, se o que você está falando é sobre a possibilidade de Zelensky ou a Ucrânia obterem os benefícios de ser membro da OTAN sem realmente serem membros, essa questão do artigo 5, isso significa que toda a OTAN viria em defesa da Ucrânia, mesmo que a Ucrânia não seja um membro. Então é uma forma de contornar a oposição total de Putin à entrada da Ucrânia na OTAN. Eles vão dizer, ele não vai ser membro. Podemos evitar isso para você e para nós, mas precisamos dar a ele a proteção da OTAN, seja ele membro ou não. Bem, se você está perguntando como Putin pode aceitar isso, eu não vejo como ele pode, porque se ele aceitar, ele se rendeu, ele desistiu, e foi isso que Witkoff disse. and that's what Witkoff said. He told Jake Tapper on CNN. Ele disse a Jake Tapper na CNN que Putin havia se rendido a Trump. Foi isso que ele disse. Putin se rendeu a Trump. Bem, eu não consigo acreditar que Putin tenha feito isso. Por que ele faria isso? Será que os interesses empresariais na Rússia preferem fazer negócios com o Ocidente do que ser uma nação soberana? Talvez seja por isso que Dmitriev, que é o articulador dos acordos comerciais, está envolvido nas negociações sobre a Ucrânia. Talvez isso explique por que ele está lá. Não o Witkoff, quer dizer o Dmitriev. General Dmitriev, acho que é esse o nome dele. Talvez seja por isso que ele está lá, para vender a Rússia, conseguir paz para os negócios às custas da soberania russa. Talvez seja isso que está acontecendo. Eu não sei. Maybe that's what's going on. I don't know. You know, I raised at the beginning of our discussion, what is... Sabe, eu levantei no início da nossa discussão. Qual é o papel desse Dmitriev no caso da Ucrânia? E por que dizem que ele é o negociador do Putin, quando na verdade ele está à frente dos negócios do Fundo de Investimento Russo, seja lá como chamam isso? Então, talvez o que tenha acontecido seja um golpe silencioso no Kremlin, e a classe profissional intelectual ocidentalizada tenha decidido que é mais importante fazer negócios com o Ocidente e os americanos do que ser soberano. E assim, Putin está desmoronando. Talvez essa seja uma explicação. Não sei se é, mas pelo menos faz algum sentido diante do que estamos ouvindo.
Eu poderia continuar nesse raciocínio. É tudo muito intrigante. And I could go on in this vein. It's very puzzling. And if Witkoff is so interested in E se Witkoff está tão interessado no sucesso do acordo de paz, do qual tem sido o mensageiro, messenger of, todas as idas e vindas que Witkoff teve com a Rússia, e o longo tempo que passou com Putin, que levou ao encontro entre Trump e Putin, você pensaria que ele está investido no sucesso disso? Mas então, quando ele se levanta e diz, bem, Putin se rendeu a Trump e Putin abandonou todas as suas posições. Ele está disposto a negociar terras. Ele está disposto a permitir que a Ucrânia seja protegida pela OTAN. Isso enfraquece Putin em casa. Isso faz Putin parecer um completo tolo, um traidor. É isso que acontece. Ele fica com essa aparência. it makes him look that way. Does that mean that the Western Isso significa que os russos ocidentalizados triunfaram sobre os nacionalistas, os soberanistas russos? Eu não sei, mas é muito estranho. Sabe, se eu fosse o Witkoff e tivesse investido tanto do meu tempo e reputação tentando promover a paz, eu não aminaria indo à televisão e dizendo que Putin se rendeu a Trump. Como isso ajuda Putin na Rússia? Não ajuda. Então, se você está tentando entender, não faz sentido. Nada disso faz sentido. E o menos sensato de tudo é dar a Zelensky o dedo no gatilho dizendo, ok, você tem a proteção da OTAN, não precisa ser membro para ser protegido. of NATO? You don't have to be a member to be protected. Yeah. And Putin's agreed, apparently, according to Witkoff. E aparentemente Putin concordou de acordo com Witkoff. Bem, se isso for verdade, então a conclusão é, a que custo, certo? Putin se rendeu. A Rússia não é mais soberana. Se o que Witkoff diz for verdade, a Rússia não é mais uma nação soberana, é um estado fantoche dos Estados Unidos. Putin pode aceitar isso? O exército vai aceitar qualquer coisa que a classe empresarial intelectual ocidentalizada quiser? Quero dizer, eles nunca apoiaram a Rússia. Então, se você olhar da forma como acabei de explicar, ou isso não faz sentido algum, ou Putin concordou em ser fantoche de Trump. Putin has agreed to be Trump's puppet. Paul, it seems to me that somehow they're trying to play with Paul, the mainstream me parece que de alguma forma eles estão tentando manipular a grande mídia, porque a grande mídia tentou atacá-los. Para mim parece uma jogada preventiva por parte do governo Trump para mostrar o quão poderoso e forte Donald Trump é e foi durante a reunião. Porque você vê a foto, ele está sobrevoando com 2 bombardeiros só para mostrar o quanto é poderoso. Na minha opinião, o governo Trump tem algum tipo de política para lidar com questões internas nos Estados Unidos. É por isso que eles estão usando esse tipo de postura para lidar com isso. Me parece que, pelo tom da reunião, quando você olha para os 2 presidentes lado a lado, conversando e fazendo seus discursos finais antes de deixarem o local, você percebe uma certa química entre eles. Dá para ver que não foi algo estranho. Dá para perceber a conexão. Dá para ver que eles se entendem totalmente. Eu não vi nenhum tipo de insatisfação no rosto ou na maneira como Putin expressou suas palavras finais antes de sair do púlpito. O que você achou disso? Você não acha que, de certa forma, é um teatro por parte do governo Trump para mostrar algo diferente do que realmente aconteceu durante a reunião? Well, I agree with you that Bem, eu concordo com você que o show da Força Aérea Americana foi o Trump no palco para seus apoiadores, para os americanos patriotas. Trump estava dizendo a todos esses americanos patriotas, olhem como somos poderosos, olhem, estou mostrando ao Putin o quanto somos poderosos. Ele vai perceber que tem que fazer o que lhe é mandado. Então acho que esse era o propósito de tudo aquilo, e acho que Putin entendeu isso. Por outro lado, Putin se levantou e saiu da reunião mais cedo. Então, quanto Putin concordou, ou com o que ele concordou, não sabemos porque os relatos não fazem sentido. Se Witkoff estiver certo, eu estaria em Washington agora. Por que a mídia russa é tão favorável ao encontro? Bem, aqui vemos a influência dos negócios russos. Eles são todos globalistas. Sabem como fazer negócios no Ocidente. Não sabem como fazer com asiáticos. Eles se sentem à vontade com europeus. with
Europeans, they're not comfortable with Chinese. Eles não se sentem à vontade com os chineses. Todos eles cresceram nos dias decadentes do comunismo soviético e viam a América e a Europa como livres e bem-sucedidas, como modelos a serem seguidos. Essa é a mentalidade deles, e a soberania russa não é algo que valorizam. Eles não veem nenhum valor real nisso. Você nunca os vê, bem, até vê, mas eles são marginalizados, são poucos. Mas você não vê intelectuais ou líderes empresariais russos orgulhosos de serem russos. E isso impõe uma restrição ao Putin. Agora, é claro, os intelectuais são uma pequena porcentagem da população. Because the intellectuals are a small percentage of the population, the war in Ukraine is greatly. A guerra na Ucrânia aumentou muito os sentimentos nacionalistas da maioria das pessoas. Assim, vemos na Rússia talvez uma divisão crescente entre a grande massa da população e a classe empresarial intelectual. Se for esse o caso, isso é uma limitação. Portanto, ao tentar entender a situação, é preciso olhar muito além das narrativas oficiais. Você pode descartá-las. São todas completamente falsas, sem sentido. E então, qual é a minha conclusão? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Não sabemos o que eles... Não podemos, eu não consigo tirar nada sensato que seja compatível com as posições anteriores de Putin do que foi dito sobre essas negociações. Paul, in your opinion, what do European Paul, na sua opinião, o que os líderes europeus querem de Donald Trump? Eles vieram apoiar Zelensky, vieram apoiar seu tipo de mentalidade política na Ucrânia. O que é isso? Isso é algum tipo de apoio? Eu não vejo Donald Trump conversando com os europeus e Zelensky e contando a eles o que aconteceu, o que realmente aconteceu durante a reunião. Ele pode contar a eles sobre algumas das conversas que aconteceram entre os dois presidentes, mas não é relatar tudo o que foi discutido durante a reunião. O que a Europa quer dos Estados Unidos na Ucrânia? Bem, eu acho que isso é orquestrado. Acho que Washington orquestrou tudo. Eles querem os europeus lá para que os europeus possam se opor, para que não haja um acordo, para que Trump possa sair de cena. Isso serve então como uma desculpa para tudo cair nas mãos da Europa, e assim eles têm que continuar a guerra. Então, como eu vejo desde o início, não é Trump tentando acabar com a guerra, mas sim transferindo a responsabilidade para a Europa, porque Netanyahu quer que ele entre em guerra com o Irã. Ele e sua boca grande o colocaram em conflito com a China, e enfrentar 3 países militares poderosos ao mesmo tempo está além da capacidade americana, especialmente porque, como já foi enfatizado, o Ocidente está sem armas. Estamos sem armas. A Europa está sem armas. Então eles não conseguem fornecer ajuda à Ucrânia. E ainda assim Netanyahu quer que entremos em guerra com o Irã. E continuamos enviando destroyers para águas reivindicadas pela China. O último foi expulso pela marinha chinesa. Mas mais cedo ou mais tarde vai acontecer um incidente. Então eu não ficaria... Não sei disso, Nima. Mas eu não ficaria surpreso se isso não fosse a classe dominante americana orquestrando uma ópera. E aí está o Trump fazendo de tudo. Ele se encontra com Putin, se encontra com Zelensky, se encontra com europeus, e os europeus simplesmente não cooperam. Eles não vão abandonar Zelensky. Se abandonarmos Zelensky, seremos os próximos. Depois que Putin devorar a Ucrânia, ele vai devorar a Alemanha e a França. Esse tipo de discurso, não acho que nenhum deles acredite nisso, mas é uma orquestração. É um espetáculo. E o objetivo todo é que Trump saia dessa. Eles são impossíveis. Ninguém concordaria, blá blá blá, sabe? E então ele está pronto para ir à guerra por Netanyahu. Não houve nenhum rompimento entre Washington e Netanyahu, apesar do genocídio extraordinário, do massacre, da fome. Quero dizer, estamos assistindo ao mal total. O mal total é o que está acontecendo em Gaza. E isso é apoiado por Trump. Então, por que ele se importaria se russos ou ucranianos estão sendo mortos? Ele não pode se importar. Ele não se importou com o que acontece em Gaza. Ele dá a Israel a proteção da cobertura diplomática e todas as armas e todo o dinheiro.
diplomatic cover and all the weapons and all the money. And Trump could have stopped that by saying, E Trump poderia ter impedido isso dizendo sem mais dinheiro, sem mais armas, sem mais apoio diplomático, não vou vetar a próxima resolução da ONU contra Netanyahu. Bem, você sabe há quantos anos os Estados Unidos vetam centenas de resoluções da ONU, certo? Ele não fez nada. Então essa ideia de há pessoas demais morrendo na Ucrânia, o que é isso? Trump não poderia se importar menos. Então eu acho que é um show orquestrado. Trump vai sair, entrar em guerra com a Ucrânia, com o Irã por Netanyahu. Estamos em guerra por Netanyahu durante todo o século XXI. Destruímos 5 países por Israel, e o Irã é o 6º, e depois será a Turquia. it's the 6th. And then there'll be Turkey. So, Então, Paquistão. Bem, Israel tem uma estratégia de longo prazo para o Paquistão. well, you're right. You're right. Netanyahu added Pakistan Você está to certo. the list. Você está certo. Netanyahu adicionou o Paquistão à lista. O Paquistão agora faz parte da grande Israel. Mas o problema é que isso é um pouco complicado. O Paquistão, eles têm armas nucleares, eles sabem como usá-las, eles sabem que podem lançá-las. Então teria que ser um golpe interno que organizamos o que podemos fazer com dinheiro. Nós simplesmente os compramos. Então, sabe, tudo isso é especulação, tudo o que eu disse. Mas é uma especulação tentando dar sentido a coisas que não fazem sentido. Por que Putin abandonaria sua posição e aceitaria a proteção da OTAN à Ucrânia, fingindo que está tudo bem porque a Ucrânia não é membro? E por que ele concordaria com transferências de terras, o que significa que ele teria que devolver à Ucrânia terras que atualmente fazem parte da Federação Russa? Land that is currently part of the Russian Federation. Well, if he does this, he's going to demoralize Bem, se ele fizer isso, vai desmoralizar os exércitos russos. fighting for that land. Pode desmoralizar todos os russos que perderam familiares lutando por aquela terra. Ele vai virar os nacionalistas russos contra ele. Para se manter no poder, ele terá que se tornar um ditador e começar a oprimir os nacionalistas russos. Bem, eu não acho que a classe intelectual e empresarial na Rússia seja tão forte assim, então não acredito nisso. Portanto, duvido que o que Paul Craig Roberts está dizendo seja verdade. Não acredito que seja verdade, e não vejo como isso ajuda o processo de paz, o Paul Craig Roberts proclamar que Putin se rendeu a Trump. Quero dizer, isso acaba com o processo de paz. Então você sabe, algumas pessoas estão ocupadas tentando adivinhar o que vai acontecer e tudo mais. Some people are busy reading the tea leaves. And all. Paul, I think that would be to be Paul, somehow acho que isso teria que ser de alguma forma You know, lógico. more than 3 years Sabemos que há mais de 3 anos, a grande mídia, líderes europeus e líderes nos Estados Unidos e na Europa vêm dizendo que a Rússia quer absorver toda a Ucrânia e marchar em direção à Europa. Então vamos supor, com essas duas premissas da parte deles, que a Rússia diga: vocês querem uma garantia de segurança? Eu não vou atacar a Europa. Vou lhes dar uma garantia. Não vou atacar a Europa. Não vou absorver Snowka. It's a match the thing I'm not going to subsume all of Ukraine, the western part of Ukraine. So what else do you want? You reached And Então, you o que mais have, vocês querem? after all, Vocês chegaram a um acordo. Russia E talvez vocês tenham, afinal, acho que a Rússia precisa de alguma forma lidar com a retórica que teve durante a guerra. O que mais eles precisam da Rússia? A neutralidade da Ucrânia seria uma delas. Então, o que mais Trump quer, o que a Europa quer, na sua opinião? Eles já conquistaram todas as coisas sobre as quais estavam, de certa forma, espalhando medo, fazendo alarmismo de que a Rússia queria conquistar a Europa, conquistar a parte ocidental da Ucrânia, toda a Ucrânia. Então a Rússia pode garantir isso. All of Ukraine. So Russia can guarantee that. You see, Trump is president. Veja, Trump é presidente em um país cuja doutrina de política externa diz que o objetivo da política externa americana é impedir a ascensão de qualquer país que possa servir como restrição ao unilateralismo americano. Quem são esses? Rússia, China e, em nível regional, Irã. Então, enquanto essa doutrina existir, não pode haver paz com a Rússia. A paz é inviabilizada pela doutrina. É preciso superá-los. Ninguém repudiou a doutrina.
A doutrina nem sequer está em discussão. Eu sou o único que continua trazendo esse assunto à tona. Não há ninguém na comunidade de política externa dizendo: mas que diabos, como podemos ter paz com os russos se temos essa doutrina que exige que os superemos e não que façamos paz com eles? Not make peace with them. So Trump is in a situation where he has a foreign policy. Então Trump está em uma situação em que ele tem uma doutrina de política externa que diz que não há como fazer as pazes com a Rússia. E então temos os interesses do complexo militar industrial americano. Seus lucros, seus orçamentos, seu poder dependem do inimigo russo. Você vai tirar o inimigo deles? O que acontece? Caem as vendas, caem os lucros, cai o poder deles, a influência deles no Congresso. Eles vão simplesmente sentar e dizer: vá em frente e nos destrua. Não, não vão. Eles vão interromper o processo. Ninguém discute isso, ninguém reconhece isso. É tudo: vai ser maravilhoso. Se você lê os comentários dos comentaristas russos, essas pessoas não têm noção. Eles não têm noção do que estão enfrentando. Agora acabou, estamos seguros. Houve uma série inteira em um dos canais russos de língua inglesa, RT ou Sputnik, com esses comentaristas russos, todas aquelas expectativas e explicações esperançosas deles. É irracional. É absolutamente irracional. Os russos parecem alvos fáceis. É isso que parece. E os neoconservadores desapareceram? Eles comandam todas as revistas conservadoras, todos os think tanks conservadores, todas as fundações conservadoras. Eles ocuparam todo tipo de cargo importante na política externa. São eles as vozes. E quanto ao complexo militar industrial, isso desapareceu? Todas as bases militares em todos os 50 estados e todas as fábricas de armamentos em todos os 50 estados desapareceram? Não, isso ainda está lá. Eles têm uma influência poderosa sobre os congressistas e senadores desses estados, sobre os governadores. É o Trump. O Trump pode simplesmente passar por cima dessas pessoas. E os russos, eles não cientes disso. Eles são tão totalmente incompetentes que não percebem isso. E a paz vai surgir disso? Quero dizer, sério, Nima. Sério, é absurdo. Tudo isso é absurdo. Como o Trump pode querer paz quando os neoconservadores não querem, quando o complexo militar industrial não quer? É algum tipo de encenação. Só pode ser. E o verdadeiro mistério é o que o Witkoff está tramando, a quem ele serve e o que esse Kirill Dmitriev está fazendo, a quem ele serve. Essas são as pessoas que precisam ser investigadas. O que diabos está acontecendo? Você sabe, a Rússia, o principal conselheiro do Putin, como é chamado, Gerald Dmitrievs. Advisor, as he's called, Kirill Dmitriev. This guy's a member of the American establishment. Esse cara faz parte do establishment americano. Ele se formou na Universidade de Stanford, na Harvard Business School, começou sua carreira no Goldman Sachs, e ele está representando a Rússia? Não é possível. Ele é um jovem líder no Fórum Econômico Mundial, e ele está representando o Putin? Quero dizer, é absurdo. Já disse várias vezes, terminei de reler 2 vezes a história da Primeira e Segunda Guerra Mundial, de A.J.P. Taylor. Todos nas negociações de paz, tudo o que as negociações de paz fizeram foi produzir guerra. Porque todos ali estavam limitados por suas bases eleitorais. Eles não podiam tomar uma boa decisão. Eles queriam tomar boas decisões. Eles não queriam guerra, mas não conseguiam tomar uma boa decisão por causa de todas as restrições que enfrentavam. E assim, decisões ruins se acumularam sobre decisões ruins, erros sobre erros, e o resultado foi a guerra. É exatamente isso que ocorre. That's exactly what's going to happen. Yeah. Paul, with this situation Sim, Paul. Acredito que a situação no Azerbaijão e na Armênia é muito maior do que estamos discutindo e do que vimos até agora. Você sente, é de certa forma surpreendente para mim, que Donald Trump, que fala em retirar as tropas da Europa, da Síria e de certa forma também do Iraque, esteja indo para aquela região, para o Azerbaijão e a Armênia. É realmente surpreendente. Você acha que os britânicos estão arrastando ele para aquela região ou existe algum tipo de política por trás disso? No, it's the American doctrine of American hegemony.
É a doutrina americana de hegemonia americana que nos colocou lá. the South Caucasus. Os neoconservadores nos colocaram no sul do Cáucaso, interrompendo a rota da seda chinesa, ocupando as fronteiras do norte do Irã e corrompendo duas ex-províncias da União Soviética. Veja, toda a questão sobre Putin, o que Putin deveria dizer em sua reunião com Trump é: o que diabos vocês estão fazendo no nosso sul do Cáucaso? Se vocês querem paz na Ucrânia, por que estão no sul do Cáucaso? Isso é tão importante para nós quanto, se não mais. E onde estão os chineses? Por que os chineses não... Se Zelensky pode trazer todos os seus aliados europeus para a reunião, por que Putin não pode trazer os chineses? O que os chineses dizem? O que vocês estão fazendo ocupando parte da nossa rota da seda? What does the Chinese say? What are you doing occupying part of our Silk Road? Now, when China and Russia Agora, quando China, Rússia e Irã nem sequer mencionam seus interesses vitais ameaçados no sul do Cáucaso, isso mostra que eles simplesmente não têm liderança alguma. Eles estão completamente cegos, não sabem o que está acontecendo com eles. O fato de isso não ser uma questão importante mostra que chineses, russos e iranianos estão enfiando a cabeça na areia. Agora, é claro, uma explicação para tudo isso é que Putin sabe de tudo isso. Os chineses sabem de tudo isso. Os iranianos sabem de tudo isso. E por isso estão indo junto para ganhar tempo, enquanto constroem um poder tão extremo que podem simplesmente aniquilar o Ocidente. Essa é uma possível explicação. Porque é difícil acreditar que as lideranças chinesa, russa e iraniana sejam tão totalmente cegas e incompetentes. totally blind and incompetent. So maybe they're saying, okay, they've made Então talvez eles tenham dito, ok, eles deixaram claro para nós que somos alvos e não podemos mais fingir que não somos. and so Então vamos nos preparar e acabar com eles. Vamos ser cordiais, vamos acompanhá-los, ceder aqui, ceder ali, deixá-los desprevenidos, nos preparar e então vamos simplesmente eliminá-los. Essa é outra explicação. Mas veja, o que indica que algo assim está em andamento é, de repente, de onde veio toda essa boa vontade. Toda essa boa vontade que supostamente estamos presenciando com Trump se encontrando com Putin. De onde veio isso? De repente ele está lá. De onde ele veio? Não houve nenhuma boa vontade. Putin vem tentando conseguir um acordo de segurança mútua com o Ocidente há anos. Ele e Lavrov imploraram para o governo Biden, basicamente de joelhos, suplicando. Eles imploraram para a UE, imploraram para a OTAN e receberam um total e completo desprezo. the big NATO, they got a complete, total cold shoulder. Where does this goodwill all of a sudden come from that we're De onde vem toda essa boa vontade de repente na qual supostamente estamos agora envolvidos? Toda essa boa vontade. Ah, está tudo bem. O que a produziu? De onde ela veio? Trump muda de ideia sobre alguma coisa. Algo que Witkoff disse pareceu uma proposta aceitável para Putin. O que foi? Ninguém nos contou. Não sabemos o que é. Não há sinal disso no acordo até agora. O único sinal são as concessões de Putin, não a proposta de Trump que foi aceitável para Putin. O único sinal disso, segundo Witkoff, é que Putin se rendeu. Ele aceita a proteção da OTAN para a Ucrânia. Ele aceita uma troca de terras, o que significa abrir mão de território russo. O que produz boa vontade? De onde ela veio? De lugar nenhum. Então veja, ou estamos assistindo aos momentos finais da total estupidez da raça humana antes de simplesmente desaparecermos, ou estamos assistindo a um show orquestrado. or we're watching an orchestrated show. I don't Concordo totalmente com você, Paul. I don't know Eu não sei qual é, Nima, mas é um ouro. the other. And I think it's the latter, in my opinion. It's all it Eu acho que é a segunda opção, na minha opinião. É tudo um teatro, brincando com todos nós, mas vamos ver o que acontece. Parte de mim concorda totalmente com você, Paul, que de alguma forma, quando você observa o comportamento dos governos na Rússia, Irã e China, parece tão ingênua a maneira como eles estão lidando com essas questões importantes. Se você perde, perdeu. Não tem como voltar atrás. Faça algo diferente. É por isso que não entendo esse tipo de atitude que eles têm. Muito obrigado, Paul, por estar conosco hoje. Um grande prazer, como sempre. For being with us today. Great pleasure as always. okay, Nemo, I thank you and Certo, Nima.
Eu agradeço e aprecio suas perguntas. Eu acho que, a menos que as pessoas encarem a realidade do que está acontecendo, não vamos durar muito mais tempo aqui. Real about what's going on, we're not going to be here much longer. Exactly. Exatamente, Paul. Foi um grande. Great pleasure. Me made you ready. Well, Te enviar. Bye-bye. Adeus. Goodbye. Adeus.